Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditando o Evangelho de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de toda Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. O evangelho de hoje, então, ele tem 3 lições para nós, começando com o exemplo que Jesus nos dá. Jesus ele tinha uma missão importante. Ele precisava escolher 12 apóstolos. O que Jesus faz? Se retira, vai para a montanha rezar. Ali ele passa a noite inteira orando a Deus. Então, a nossa primeira lição, com o exemplo de Jesus, é que nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Tudo aquilo que vamos fazer, empreender, independente do tamanho que seja, precisamos colocar nas mãos do Senhor. Então, se está planejando um emprego novo, uma empresa, um financiamento, um empreendimento, um namoro, ter filho, casamento, uma viagem, etc. Vai a uma consulta médica, coloca nas mãos do Senhor. O primeiro passo que a gente tem que fazer é orar, é entregar nas mãos de Deus. Se preciso for, reza a noite inteira, pedindo que o Senhor abençoe aquilo que você está fazendo. Se não dá tempo, reza um rosário, reza um texto, reza uma Ave Maria, faz uma oração de entrega, mas o importante é que a gente entregue tudo nas mãos de Deus. Se o próprio Jesus fez isso, como nós vamos empreender qualquer coisa sem invocar o nome do Senhor? Então precisamos aprender urgentemente a invocar o nome de Deus. Segundo ponto do Evangelho, nós temos aqui então, Jesus escolhe 12. E assim como naquele tempo Jesus escolheu 12, ele ainda continua nos chamando. O Senhor ainda continua escolhendo pessoas, o Senhor continua nos chamando. Precisamos atender esse chamado de Deus na nossa vida. Muitos são chamados, como vai dizer, tinha uma grande multidão abaixo da montanha, mas só 12 foram os escolhidos. E Deus, ele continua chamando pessoas. Nós precisamos atender o chamado de Deus. Nós precisamos dizer, eis aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o escravo do Senhor. Faça em mim a tua vontade. Nós precisamos colocar a dispor do Senhor. Entregar nossa vida a Ele. Nos colocarmos como seus discípulos, fazendo a tua vontade, ajudando ao próximo, servindo a Deus como puder, seja com a palavra, seja com uma ação, com um gesto, mas nos colocando a serviço de Deus. E por último, todo aquele que se aproxima de Deus e ouve a sua palavra é curado. Aqui nós vemos uma multidão de pessoas que se reunia em volta de Jesus para ouvi-lo, e todos eram curados e libertados. Então, se você deseja ser curado, ser libertado, precisa se aproximar de Jesus, precisa ouvir a palavra de Jesus, precisa se alimentar da palavra de Deus, precisa ler a palavra de Deus, precisa ser consumido pela palavra de Deus, e ela vai te curar e ela vai te libertar. E o Evangelho termina dizendo também que as pessoas queriam tocar em Jesus, porque saía de Jesus uma grande força e todos eram curados. Tocar em Jesus é uma graça, gente. E hoje nós temos essa graça. Jesus se dá inteiramente a nós
na Sagrada Eucaristia. Não só tocar Jesus, mas comungar do corpo e sangue de Jesus. Olha que bênção! E comungar do corpo e sangue de Jesus para nós é uma promessa de vida eterna. Como vai dizer Jesus no discurso do pão da vida, quem come minha carne e bebe o meu sangue, viverá eternamente. Então, queridos irmãos e irmãs, precisamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor, nos fazer seus discípulos, aproximando-se de Jesus, ouvindo sua palavra, alimentando de seu corpo. Muitas bênçãos e graças acontecerão em nossas vidas, porque o Senhor permanece conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.